Vamos continuar com a série de nossos vídeos do Move Implant. Gente, esse é o nosso movimento de fazer uma implantodontia facilitada. Bora, Gustavão? Opa! Cara, você sabe por que eu comecei a fazer odonto? A minha mãe é médica e eu sempre tive um sonho de fazer médico. Eu acho que boa parte não, mas alguns dentistas talvez se identifiquem com isso. E minha mãe é médica e aí ela tinha um paciente dela que o filho dela estudava, fazia medicina em Cuba. Hoje em dia é muito comum na Argentina, né? Na Argentina, na Colômbia, na Bolívia, tem vários países que mas na época Cuba ninguém falava. E aí minha mãe tinha uma paciente que o filho dela estudava lá, e aí eu estava lendo Veja uma vez, assim, eu estava lendo uma Veja, eu estava em segundo ano, estava lendo Veja, aí tinha falando das faculdades no mundo, Estados Unidos, Canadá, Cuba, tal, não sei o que, estava falando das melhores universidades e melhores medicinas preventivas e tal. E apareceu Cuba, eu falei, cara, eu vou pra essa porra. Vou fazer medicina em Cuba. Eu falei, eu vou fazer medicina em Cuba. Aí eu falei pra minha mãe isso e ela tinha já a paciente que tinha lá. E ela não falou nada pra mim, cara. Aí ela ligou pra amiga dela, perguntou como é que funcionava e tal. Ela perguntou como é que era, aí a mulher explicou, mas tinha que fazer era um pré-vestibular. Você ia pra lá, mas você ficava 6 meses fazendo um pré-vestibular. Você estudava, então tinha bioquímica, espanhol, tal. Não era chegar e fazer. E aí você passava 6 meses fazendo esse curso preparatório, você podia passar ou não. E aí eu cheguei, cara, caí do meio do nada. Então você habla espanhol, muy bien? Muy bien, muy bien. E só toma cerveja, meu amigo. Aí é que eu falo melhor. Cara, eu só sei que desde o começo eu queria ser médico, tá? E na hora que eu caí na medicina lá, eu me identifiquei muito com a cirurgia, porque desde os primeiros meses, a medicina cubana, por ser muito preventiva, tal, desde o primeiro dia de faculdade, você já está em posto de saúde, você já está não sei o quê. E a gente conhecemos uns médicos, a galera de staff, uma galera que tinha 3, 4, 5 anos já de curso, e aí começou a convidar a gente para ir fazer, lá chama guardia, que são os plantões. E aí eu comecei a fazer plantão e comecei a fazer plantão de cirurgia, cara, e comecei a me identificar, e chegava um acidente, ou sei lá, qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Cara, eu comecei a me identificar, eu comecei a gostar muito da cirurgia. E aí começou aquela história que foi de uma crise em 99, 2000, o dólar começou a estourar, 2001 e tal, e era uma faculdade paga. E meus pais, por mais que era minha mãe, meu pai é engenheiro e tal, tinha condições, mas chegou um momento que não deu para segurar. Não deu para segurar, era muito caro. E aí minha mãe falou, volta, cara, foi uma frustração enorme que eu tinha, né, depois acabou. E aí eu voltei, na verdade eu tentei fazer vestibular uma vez, cheguei, fiz um curso preparatório lá em Ribeirão. Para medicina? Porque existem algumas faculdades no Brasil, poucas faculdades no Brasil, que aceitavam você fazer a transferência, pouquíssimas. E aí eu fiz em umas, era tipo assim, USP, Unicamp, então eram universidades para quem estava 3 anos fazendo medicina fora do mercado, falando espanhol e tudo, para voltar para fazer redação da galera que estava se preparando. Não era difícil, eram pouquíssimas faculdades. E aí eu cheguei em Ribeirão, porque a USP Ribeirão aceitava, e aí apareceu o vestibular para odonto, e aí minha mãe falou assim, cara, sua tia é dentista, uma excelente profissão, faça odonto. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou fazer. E aí eu fiz vestibular para odonto e entrei. Aí minha mãe falou assim, cara, vamos matricular e vamos fazer. Eu falei, será, minha mãe? Ela falou, cara, faz, velho, é um curso legal. Vai que cola, né? Cara, mas eu comecei a fazer. Você não tinha aquelas tias que você fala assim, não faz odonto, meu filho. Você já estudou tanto, odonto não dá dinheiro. Não, nenhum momento. E aí eu fiz vestibular para odonto, passei. E aí eu comecei, e o que eu sempre quis era cirurgia. Então, desde o primeiro dia eu queria ser buco. Assim como você falou, queria ser buco, porque eu gostava da cirurgia. E aí, quando eu estava quase terminando, no último semestre, mais ou menos, abriu o curso de especialização na minha universidade. Meu professor tal abriu o curso de especialização. E aí meu professor falou assim, cara, você não gosta de cirurgia? Tal, faz implante, porque a realidade do cirurgião buco, por ter toda essa rixa de hospital e não são tantos casos... tinha a mesma pegada aqui. Aí o cara falou assim, cara, faz implante. Eu falei, será, velho? O cara é implante, cara, não é cirurgia que você gosta, tal, e cortar e tal. Cara, aí eu comecei a fazer implante, velho. E, porra... Se encontrou. Nossa senhora, implante virou pra mim. Aí depois caiu na parte da prótese, porque a boa parte dos implantodontistas, quando entram, é porque é cirurgia. Porque gosta de cirurgia, porque é buco, queria ser buco, não gosta de prótese. E aí, cara, eu comecei a fazer as minhas próteses por necessidade. No começo eu não gostava. No começo eu fazia porque era remunerado, no começo eu fazia porque eu fazia cirurgia de implante e não queria perder o paciente. Porque às vezes você gosta da cirurgia, mas se você fizer cirurgia e mandar para um colega seu fazer a parte da prótese, você sabe, às vezes vai e não volta. Então aí eu comecei a fazer prótese, mas no começo eu fazia meio forçado. Eu não gostava de fazer prótese, não. Cara, mas eu comecei a ver os resultados
Eu comecei É muito a ver, legal, né? Cara, eu comecei a ver aquelas pecinhas que encaixam. O tão fácil que é fazer uma prótese. Cara, é muito mais fácil fazer uma prótese sobre implante. Na verdade, o paciente, quando ele vem procurar o implante, ele quer... Ninguém quer fazer o Ninguém implante. Ninguém quer o pino, né? Tá nem aí pro pino. Ninguém quer. Você que tem que saber macro desenho, tipo, Sim, conexão. Isso é habilidade técnica sua. Se vira e descobre isso. O paciente quer o dente. Por mais que ele venha e fale assim, doutor, tô precisando fazer um implante, na verdade o que ele quer é o dente. É o dente. É a forma de se comunicar, mas se você vai botar 1, 2, 3, 150, o cara quer comer o torresmo, o cara quer comer... Nossos maiores amigos, torresmo, pipoca. Amendoim, castanhas. Nossos maiores amigos. Quebra dente mesmo, gente. Quebrou o implante, não tem como. Mas é bom, cara, bom saber essa história. Histórias de semelhantes, gostávamos de cirurgia. Você não sabia, né, que eu tinha feito... Não, sabia da história de Cuba, né? Já sabia que o apelido era cubano, mas não sabia da história da medicina lá. Bacana. E com toda essa história de pensar em fazer medicina em Cuba, primeiro quando você pensa em Cuba, você já pensa nada muito boa qualidade técnica, né? Muita informação, mas sem tecnologia, muitas vezes sociedade preventiva, né? Não, até porque toda questão histórica de Cuba, de embargo e tal, e não ter todo esse acesso à tecnologia, eu não sei se esse foi um dos grandes motivos que fez com que ela caminhasse para uma medicina preventiva. Então a medicina lá é muito preventiva, não é a curativa. E você achou que com esse cenário, fazendo medicina, teoricamente regredindo, porque eu falo regredir porque, cara, eu tive muito isso. Eu estudei vida inteira em escola pública. Sim. E quando fui passar em faculdade, todos os meus amigos passaram em faculdade particular. E acaba que eu fiquei para fazer faculdade federal, não tinha condição de fazer faculdade particular. Pô, para você foi uma... Mas eu não consegui passar na faculdade federal, foi 2 anos de cursinho. Mas 2 anos? 2 anos de cursinho. Tem gente que ficou 6, 7, né? Naquela época era 28, 30 por vaga, odontologia, na faculdade federal. E eu lembro, como se fosse ontem, tinha muitos familiares, falaram assim, meu filho, você já está estudando tanto... Em vez de fazer odonto, vai fazer medicina. Já tem 2 anos de cursinho, sua mãe não aguenta mais pagar cursinho pra você. E aí? Você tá estudando, mesmo você tá lá vagabundando, né? Era o que a gente escutava, né? Cara, aí hoje em dia a gente fica pensando, cara, você olha assim, ó, o nível de odontologia que você fez, que você pratica. Você imaginou estar onde você está hoje? Cara... Quando eu formei, quando eu estava fazendo... Muito bem, cara, mas do jeito que a gente veio, estudando de vida em escola pública, nunca ninguém passou fome, nós não tivemos essa, graças a Deus, tivemos boa formação, boa educação, mas não tinha luxo, né? Cara, então, mas tipo assim, hoje você consegue fazer quando você falou, por exemplo, a palavra muito bem, eu não falo a palavra muito bem só de remuneração. Quando a gente fala... De status, agenda cheia, credibilidade com os pacientes. E fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Cara, não tem nada mais prazeroso do que você acordar domingo, você fala assim, amanhã é segunda. Amanhã é segunda, como se fosse aquele mesmo tesão da galera que tipo assim, nossa, tô doido pra chegar sexta-feira. Cara, segunda, terça, quarta... Meus amigos todos falam assim pra mim, falam, bicho, você trabalha demais, cara. Eu falei, se eu falar assim, bicho, você pode falar pra você que eu não canso no meu trabalho. De jeito, porque você faz o que você gosta. E... Trabalha mais de 12 horas, hein? E ainda é remunerado para isso. Essa é a parte boa. Porra! Fazer o que gosta e ainda ser pago para isso. E o que você acha que foi diferencial? Que você poderia falar para os dentistas aí que estão seguindo a gente aí, que foi o diferencial para você chegar onde você chegou hoje? Cara, parece às vezes clichê assim, essas perguntas, essas respostas, mas assim, é resiliência, cara. É você acordar, é você ir... É você fazer o implante. Você tinha algum momento de querer desistir? Você fala assim, você chegou um momento, por exemplo, igual você falou, você veio de Ribeirão, cara, aí do nada caiu em Brasília e chegou e falou assim, cara, vai dar merda esse negócio. Se eu falar não, eu vou estar mentindo. Não, mas é isso mesmo. Não. Aqui é verdade, meu jovem. Cara, aqui é verdade nua e crua. Cara, vamos falar pra todo mundo que tá querendo desistir, o que acontece? Cara, é muito... Eu acho que é comum. Eu acho que ninguém, você, eu, qualquer pessoa, acho que qualquer um que tá assistindo a gente, tem um momento de dor, tem um momento que você fala assim, cara, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Eu vou desistir, eu vou voltar pro meu pai, eu vou capinar, eu vou vender coco na praia, alguma coisa. Você sabe que meu pai me deu uma segurança muito forte, né? Como assim? Ele me deu uma segurança quando eu vim mudar para Brasília.
ele chegou, meu pai não é de poucas palavras, meu pai é mesmo? de poucas palavras, sistemáticos. Não sei se é característica talvez de homem, né? Assim, mas os homens da galera, meu pai também era A assim. minha mãe sempre foi a líder da família e o meu pai sempre foi o chefe, mas o chefe é aquele que só fala na hora certa. Sim, não... E dá a porrada também. Então, meu pai sempre, ele me deu uma segurança muito forte, falou assim, meu filho, você vai pra lá pra trabalhar, né? Porque eu vim pra cá já devendo. Eu vim no menos, eu vim no negativo. Cara, eu vim no zero. Não, eu vim no menos 70 mil. Menos 70. É um número exato? É, 70. Financiamento que a gente fez em 36 meses foi 70 mil. Financiamento de quê? Pra comprar um consultório. Ah, foi? É, a gente foi, eu não sabia onde que era no mapa, não conhecia a cidade, vim de Minas. Um cara me chamou, bora montar uma clínica em Brasília? Mas aí você comprou antes de vir? Presta atenção. Bora montar uma clínica em Brasília? Eu falei, tá louco, que comprar? Eu falei, não, meu pai financia pra gente. O cara fez faculdade no mesmo lugar que você. Fez faculdade, formamos junto. Eu falei, rapaz, é agora, tem que pegar nessa unha aí que eu não vou ter. Como que eu vou ter esse consultório? Nunca. E aí, meu pai me deu uma segurança muito forte, falou assim, meu filho, conta comigo. Foi mesmo? Se der merda, a gente refinancia o golzinho. Cara. Mas o golzinho, sei lá, valia uns 12 mil, a dívida era 70. Você já chegou e montou o seu e começou a trabalhar no seu. Não, eu comecei a trabalhar com a clínica popular primeiro até a gente achar o ponto. Porra. Mas eu já tinha financiado. Mas já tinha pedido dívida. uma carência. Então a gente tinha pedido 6 meses de carência do financiamento. Ah. E aí, enquanto eu estava trabalhando para os outros em clínica popular. E quanto tempo Até achar ponto, até achar a clínica. Achar e com quanto tempo você falou assim, vou pagar esse trem, não vou refinanciar o golzinho do meu Não, pai? a gente já queria fazer isso o mais rápido possível, né? Sim. A gente ficou pouco tempo. Mas quando a gente abriu o consultório, já tinha dívida. Era 7 mil reais por mês, eu acho que dava 3 mil reais para cada dentista, né? Ó, sua dívida é de 3 mil. Eu falei assim, cara, não é possível que eu não consiga ganhar 3 mil. Eu vou, se der merda, eu volto trabalhar aqui em Clínica Popular, ganho meus 3 mil, depois de 36 meses eu abro meu consultório, sem dívida. Sim. Era o que eu tinha na minha mente. Olha a minha ideia de gestão, né? Zero gestão, Cara, e ó, estudioso, aqui, competente, batalhador, mas zero gestão. Há 15 anos atrás, ganhar 3 mil a mais fora a sua Não, 3 mil já era a dívida que tinha. Então, cara, era... Mas eu não tinha preguiça, cara. Eu tinha sonho, eu queria ser melhor do que eu tava. Então isso fazia muita diferença pra mim, Sim. sabe? Então isso foi muito importante eu ter passado por isso. E passo por isso ainda hoje. Sim. E moldou muito meu caráter. Então, tipo assim, eu vejo dentista que trabalha aqui, acabou de ser recém-formado, ele quer ir embora às 5 horas da tarde do consultório. Sim. No meu consultório, Quer começar às 9h30. o horário de pico começava às 5h30. Porque por A trabalhar em cidade dormitória, galera tá chegando da... se eu trabalhar em cidade dormitório, o que eu comecei a reparar nos meus concorrentes? Todos fechavam 5 horas. Aí eu falei assim, opa, Tem alguma coisa errada. todo mundo é a cidade dormitório, Sim. vou começar a abrir depois das 5h30. E comecei a fazer um marketing de Você divulgar. continuava depois das 5h30, né? Eu ia até 9 horas da noite. Caramba. Sábado trabalhava de tarde, domingo trabalhava pela manhã, Aham, descansava domingo à tarde. Sim. E isso foi quando comecei. Então, tipo assim, fez muita diferença pra mim. E eu acho que isso fez a gente talvez ter a agenda para um Sim. mês para frente, Sim. para 20 dias para frente. Hoje a gente não briga mais pro cliente, né? Sim. Porque a gente já procura a gente natural. Mas tu tem e eu um acho seu- que é assim que começa. Cara, a minha eu- grande diferença para estar assim hoje, eu acho que foi isso. Cara, mas eu no começo, até tipo assim, uns 3 anos, 4 anos de formado, teve uma época que eu trabalhava de domingo a domingo. Eu trabalhava domingo a domingo, chegava em casa domingo 4 da tarde, 5 da tarde, chegava, dormia. Verdade, e, não. nossa senhora, eu trabalhava 7 dias na semana. É isso aí, meu cara. É assim que a gente vai fazer a diferença nas vidas dos nossos semelhantes. É isso mesmo, me inspira Hoje, essas graças a pessoas, Deus, né? eu posso ajudar meu pai e minha mãe. Então nós Eu invertemos ajudo na meu curva. pai e minha mãe também, cara. Yes. Graças a Deus. E é uma satisfação enorme fazer isso. Meu pai nunca teve um carro quitado na vida. Sempre financiado. Sempre. Aí Cara, depois eu formei. Um tempo atrás eu pude dar esse prazer pra ele. Cara, eu você conversando sabe com ele, aposentado, meu pai teve que fazer a aposentadoria por invalidez. Sim. Por quê? E aí Sério? ele sofreu um AVC, ficou com o lado direito paralisado, novo. Caramba. O trabalho dele era muito bater meta, essas coisas, e ele Sim. era muito exigente consigo, e crise, era um trabalho em coisa agropecuária. E aí ele sofreu um AVC, e aí a aposentadoria dele, né, ficou mais reduzida. E aí, 4 filhos, cara, como é que faz com a aposentadoria reduzida? Você Minha mãe é começou a professora ajudar. de piano, e aí sempre aquele negócio, né? Caramba. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo agora eu pude dar o primeiro carro quitado pra ele. Cara, eu falei vi, assim, pai, eu você já teve algum carro quitado na vida? Aí você foi comprar pra qual? Não. Falei assim, foi Cara, raiva. você sabe que tem um tempo. Pude fazer isso por ele, né? Cara, meu pai é engenheiro e tal, e porra, passou por uns perrengues e tal, precisou fechar. E aí meu pai sempre gostou de moto, de andar de moto. Como a tua, estilo estradeira e tal.
E aí ele, nesses problemas, né, de financeiro, tá, ele vendeu. Cara, pensa num velho... Cara, mais triste, cara, ano passado, ano retrasado, eu cheguei, comprei uma moto, velho, liguei pros meus irmãos, falei assim, cara, vamos comprar uma moto pro meu pai, eu vou comprar uma moto pro meu pai, e aí procurou uma moto aí, meu irmão achou uma moto, foi na loja lá, escolheu uma moto, liguei transferi, a galera, meu irmão pegou a moto do meu pai, botou um lacinho, chegou, jogou na garagem lá. Rapaz, meu pai quase teve um treco, velho. Mentira, bom demais. Meu pai quase teve um treco quando chegou lá na garagem com a motoca, assim, não. E é isso que a implantodontia fez pelos nossos semelhantes, né? Sim. Se não fosse o implante, a gente talvez não conseguiria ter feito isso. Não, eu não falo a palavra nunca, né? Porque eu acho que o potencial que você tem, a garra que você tem, que eu tenho também, eu vejo o Thales, eu já falei isso várias vezes pra ele, eu tenho algumas coisas que você faz, muitas coisas que você faz, que eu me espelho muito em você. Assim como talvez seja em algumas outras situações. Recíproco. Né? E, cara, qualquer coisa que você se meter, você se dá bem, velho. E assim, fazer odonto e se dar bem, cara... Acho já é complexo. Já é complexo, mas qualquer coisa que você fizer, você se dá bem. Então, a garra, sabe assim, garra, vontade de acordar, tal, eu tenho também. Mas faz toda a diferença. Boa! Esse é o Move de uma implantodontia facilitada, com muitos depoimentos. A gente quase chorou aqui hoje, mas vai sair muita coisa legal. Fica ligado, curte, comente, compartilhe.